que chato, né? Falou, desce lá, né? Ele falou, desce lá. Aí eu desci, com o coração na boca, né? Daqui a pouco eu vou parar e refazer, porque vai dar o tempo do vídeo, tá? Então, cara, eu desci, quando eu cheguei lá, no mesmo lugar, era distante, era mais de quase 200 metros de distância lá de onde ficava todo mundo ali, reunido no topo da montanha. Sozinho, lá num canto da montanha, lá para baixo, cara, na frente de uma palmeirinha lá, uma espécie de uma clareirinha que tinha, aí me veio na minha cabeça, bem claro, meu, mas muito claro, como se fosse um pensamento que não é teu, mas muito claro. Exatamente assim. Exatamente o que você quer de nós. Cara, isso que me veio. Eu falei, cara, podia ter pedido para dar uma volta na nave, né? Mas nem louco, naquela época não. Cara, aí eu falei assim, ó, se eu vou fazer parte dos grupos, ser instrutor, trabalhar com vocês, eu quero minha comunicação com vocês 100%. Porque se vier alguma pergunta que eu não sei responder de vocês, eu quero só olhar para cima e que vocês me venham com essa clareza que eu acabei de escutar, me venham dizendo exatamente o que falar. Lembra que naquela época lá também existia a repressão militar, o SNI estava atrás da gente, porque, né, não podia nem ter reunião de 5 pessoas nas casas, né? Enfim, cara, naquela hora lá, apareceu do meu lado, um do lado direito e do lado esquerdo, no chão, 2 círculos, mais ou menos uns 20 centímetros, e começou a subir 2 colunas de luz sólida. Essa é a termologia que se dá, luz sólida. Começou a subir acima do cada canto assim, vieram por cima de mim e fechou. Cara, eu fiquei olhando aquilo, né, impressionado. Falei, cara, o que está acontecendo? Aquilo começou a ficar cada vez mais iluminado, e começou um barulho cada vez mais alto na minha cabeça. Cara, eu falei, cara, que é isso? Aí você fica com medo, né? Vai pra frente e acaba sendo fritado, ou, né? Sei lá, se eu pedir pra frente, vai que tava em outro planeta. Cara, eu fiquei sem saber. Ele também não me falou o que ia acontecer. Simplesmente as coisas aconteceram. Eu me lembro que aí eu falei, vou ficar me concentrando aqui. Tinha uma palmeirinha na minha frente, aquela planta, né? Uma palmeira, né? Aí eu fiquei olhando a palmeira assim, peguei como ponto de concentração. De repente aquilo tudo sumiu, a paisagem sumiu, ficou tudo preto, eu já achei que estava meio com aquele barulho na minha cabeça. Apareceu uma silhueta na minha frente, essa terrestre parecia ser, só podia, né? Com uniforme, aquelas coisas assim. Aí eu falei, vou me concentrar nesse cara. Fiquei olhando para ele olhando para mim, olhando para ele assim. Aí eu falei, para, né? Que eu já comecei a ficar meio tonto, achei que ia cair, desmaiar. Falei, para. Na hora que eu falei, para, aquela coisa diminuiu aquela. Aí soltou em cima de mim, soltou assim aquela ligação daquele cilindro, né, que fechou como se fosse um arco, soltou e começou a descer, do mesmo jeito que subiu. Cara, eu fiquei olhando aquilo lá. Quando aquilo chegou no chão e sumiu, eu falei, cara, cadê essa terrestre? Eu olhei pra minha frente e não tinha mais ninguém, né? Eu falei, cara, cadê o cara, né? Aí eu olhei pro lado, tinha 2 lá, no meio do mato, indo pro meio do mato. As plantas mexendo, balançando. Então, esse daí já começa a explicar, né, a análise de realidade. Eu vi que ali era uma entidade, cara, não podia ser terrestre pela silhueta, pelo magro. Eles tinham um uniforme todo brilhante também. Entrando no mato ali, cara, pô, acabei de ter passado uma porta dimensional. As naves, tudo ali na cabeça de você. Você tava com um processo comunicativo legal. Ficou melhor depois, né? Cara, eu olhei aqui, assim, algumas pessoas seguiriam. Eu fui pro lado oposto, cara. Mas eu vi que quando eles entraram no mato, aquilo começou a se mexer. Era como se fosse um uniforme todo brilhante, assim, bem energético, uma energia. Um dia eu vi uma fotografia do mesmo ser, ou semelhante, lá na França. Eu tenho uma foto, não separei para vocês verem, senão até mostraria. Então, gente, Aí eu subi, né? Falei pro Carlos, aconteceu isso, isso, isso. No dia seguinte, que foi 2 dias, ele separou o grupo, nós fomos pro outro lado da montanha, do lado das antenas, que tem as antenas Serra Negra. Naquela noite lá, a mesma história, meditação, concentração, faz a abertura de campo, abertura secreta, não vou contar, mas tem lá
todo um ritual de abertura de atividade de campo, concentração básica, meditação, e as coisas começam a acontecer. A nave, naquele horário, começou também a zoar a gente por cima. Eu vi ali, mais à noite, começou, cada um ficava 20, 30 minutos lá, então a gente ficava no topo da montanha esperando as outras pessoas irem fazer o autocontrole. Teve uma hora lá, já tem um pouco de nevoeiro baixo, o Pitoco olhou assim para mim, né, falou: o que é aquilo lá atrás? Eu falei, nossa, deixa eu ver. Quando eu olhei para trás, tinha uma nave que nem a forma de Adamski, a nave de Adamski. Cara, a altura de um poste, cara, 15 metros de altura abaixo, deu para ver a fuselagem, aquelas bolas embaixo, o círculo âmbar, assim, não deu para ver a janelinha, porque ela apareceu assim, meu, silenciosamente, passou por cima, eu, Pitoco e o Rui. Cara, por cima da gente, cara, foi um visual maravilhoso, foi lindo aquilo. E assustador, né? Mas foi mais lindo do que assustador, porque, cara, você olhou e falou, nossa, cara, eu peguei e falei, você tá vendo o que eu tô vendo, cara? E os três olhando assim, 15 metros, meu, sobrevoou na nossa cabeça, eu fiquei impressionado com aquilo. Gente, é 50 minutos, eu tô indo pros 40, então vamos lá. Todo mundo viu. Aquilo lá, quando saiu da nuvem, a nuvem, sabe, mexia, ou seja, era um objeto sólido. Depois fui fazer uma prática de campo, testei minhas comunicações, foi perfeita, a nave parando, sobe, sobe, desce, desce, foi bárbaro. Depois, mais pra frente, num outro encontro, eu vi um outro extraterrestre com a Eleonora. Ela tinha uma amiga, me convidou para ir, que tinha saído o meu nome numa psicografia da mulher. A Eleonora falou, eu conheço esse cara, que a mulher lá, amiga dela, era um casal, o marido cético, a mulher psicografia bem em cima, com tudo, e foi convidado para tirar a prova dos 9. Gente, fomos lá. A Eleonora falou, Diego, uma pessoa aqui pegou uma psicografia com o teu nome, não sei o que, você está convidado para ir dar uma volta de nave, não sei o que, nós vamos. Eu falei, vamos aí, né? Eu já tinha tido outras experiências com a Eleonora também, de avistamentos muito baixos, vi muita nave baixo, sabe, projeções, não mentais, mentais também, eles me ensinaram muita coisa. Chandra, aquelas portas dimensionais, fora esse arco que apareceu, apareceu também que era uma luminosidade. Deixa eu te contar só dessa experiência dessa mulher. Fomos lá para, depois de Itapecerica da Serra, chama São Lourenço da Serra, ali perto de São Paulo. Cara, vi uma nave super baixo, aí estava tentando localizar o lugar onde ela supostamente ia pousar, ou estava pousada, apagaram-se as luzes e toda a região, aquele blackout, eu falei, meu, parecia filme, né? Aí fomos até um lugar e a Leonora falou, vamos ali descer, né? A Leonora já faleceu, que Deus a tenha lá, com certeza. Meu, aí descemos para um lugar, eu vi 2 extraterrestres, cara, 2. Eles estavam descendo, parecia aqueles loiros germânicos, cabelo até aqui, traje todo prateado, traje prateado. Descia assim, cara, parecia que ele estava flutuando, sabe? Parecia que era um homem andando na lua. E o cabelo, me lembro, o cabelo só fazia assim, ó. Ele veio descendo assim. Como a gente estava num sítio, aí o cara passou por um lugar lá, não eram 2, desculpa, foi 1. 2 foi lá de Serra Negra, esse foi 1. Foi 1 só. Cara, o cara passou assim, aí passou por trás de um mato lá, parece que, não sei se escorregou, o que aconteceu, sabe, quando parece que cai um pouco de terra ali, assim, aí acendeu a luz da casa, começou a gritar, quem que tá aí? Quem que tá aí? Cachorro latir, meu. Ele falou, vamos tomar tiro aqui, né, gente? Aí Leonora, vamos para lá, vamos para lá. E a gente foi pro lado oposto de onde tinha ido esse extraterrestre. E aí desencontrou. Depois, mais na noite, a gente viu a nave decolar, porque a Leonora falou, para aí, que luz é aquela lá no meio da escuridão, um foco de luz enorme assim. Falou, acho que a nave que vai decolar. Ela, aí o cara falou, mas aquilo lá é descovador, o marido que não acreditava, né? Aí ela parou, fez assim e continuou. Mas foi muito louco. Então esse aí também foi um outro contato físico. Um outro foi dentro desse Chandra também, lá em Itatiaia. Itatiaia rolou muita coisa. E, cara, foi impressionante. A gente foi numa virada de Natal, tem muitas experiências. Uma virada de Natal de 88 para 89, fui eu e o Carlos Paz. Lá para Serra Negra, Pico de Agulhas Negras, ficamos ali no Brejo da Lapa. Aí tinha um pessoal comemorando tudo mais, aí deu 7 da noite e entramos lá no meio da montanha, que a gente tem uma trilha lá que a gente seguia lá, meia fechada, montanha, né? O Carlos entrou por um lado, eu entrei pelo outro. Cara, foi impressionante. As sondas já estavam para lá e para cá zoando. Pá, pá,
umas loucas, passava no meio das árvores assim, não batia em nenhuma, eu fiquei impressionado com aquilo. Aí, como elas passavam mais perto do Carlos Paz, e o Carlos Paz, que naquela noite tinha pegado a data pra gente ir, aí eu falei assim, então eu acho que a prática não é pra mim, né? É mais pra ele. Porque eu achei que a sonda subia e descia ali no meio do mato e estava delimitando uma área. Eu falei, acho que é dali pra lá vai acontecer a coisa com ele, né? Que o Carlos Paz também já é velho dessas coisas. Aí eu falei, vou ficar aqui, desse canto aqui. Aí a sonda subiu, veio assim lá em cima, na minha frente, e passou do lado de cá. Tu fala assim, se você acha que está delimitando a tua área, então também você está dentro. Aí eu falei, mas será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Né? Porque ela foi, passou e passou pelo meu lado de cá. Aí, daqui a pouco ela subiu, parou lá em cima e veio na minha direção. Aí eu fiquei olhando, né, velho, que eu vou fazer o quê, né? Ela parou, te juro, cara, uns 30 centímetros, assim, mas bem na minha frente, assim, sabe? A bola vermelha, eu fiquei olhando aquilo, deu um flash na minha cara, pô! Cara, puta sacanagem, né? Bater uma foto perto assim. Aí, assim, sabe? Mas assim, pertinho, parecia aqueles flash de bolinha de máquina de antigamente, aquelas de bolinha de ping-pong, aquele barulho, exatamente, cara. Muito louco. Aí aquilo machucou um pouco minha vista, a primeira vez que eu machucou um pouco, porque nunca, assim, em várias saídas e muitos encontros, nunca eu sofri uma agressão. Também não foi uma agressão, ali foi um pescotapa, né? Se toca, né? Entendeu? Aí eu falei, cara, eu falei assim, e eu tava meio assim, aí o Godard lá, você se perdeu, é? Aí eu, né, porque ele tinha falado para eu marcar com papel à tarde, que a gente chegou ao fim de tarde, marca ali para você não se perder, que à noite, no meio do mato, é um breu, mas é um breu que a gente com uma lanterninha que não enxergava nada. Aí eu falei assim, né, eu já lembrei, né, o cara lá querendo falar dessa história. Eu fui subindo, aí eu falei, eu falei, você não vai me ajudar aqui? Ele falou, não, vai subindo, suba 100 metros. Eu falei, cara, como é que eu vou ver 100 metros? Eu fui contando os passos, 100 passos, subindo a montanha 100 passos. Quando eu estava chegando, tinha uma clareira, toda iluminada, assim, eu falei, bom, deve ser lá, é um Chendra, né? Quando eu entrei, cara, aquilo tava quente pra caredéu. Aí eu sentei, posição, né, sentado, semilótus, né, lá, pá, meditando. Aí daqui a pouco eu falei assim, pensei comigo, né, o coração parar de bater, né, forte. Aí eu pensei, o que vai acontecer? Vai ser um contato físico, né? Qual que vai rolar? Aí ele falou assim, saia astralmente que você me verá fisicamente. Cara, mas muito claro na cabeça. Eu falei, cara, que caso é isso? Eu falei, como é que eu vou sair agora astralmente? Aquela lição de casa não feita, né? Aí eu me visualizei me levantando, como sabe Gasparzinho saindo assim do corpo. De repente estava lá o Godard alto, cara, de macacão, prateado, lindo, cara, assim, alto. Falei, nossa, meu, que louco. Aquela Chendra lá era enorme, né? Era alta, grande pra caramba. Não era pequenininha que nem a outra lá de Serra Negra, era enorme. Cara, eu olhei aquilo quente pra caramba, tinha até tirado o casaco, tava suado pra caramba. Falei, nossa, cara, que louco. Aí eu olhei pra trás e me vi sentado, semilótus, lá de olho fechado, olhava para trás, olhava para frente, falei, nossa, meu, que experiência. Aí eu falei, pô, essa você tem que me ensinar para saber, né, como é que sai do corpo, ensinar a galera. Aí ele falou para espiral, né, através aqui desse chakra, trazer na espiral, enfim, deu uma lição. Cada encontro com essa turma é uma aula inacreditável. Altos ensinamentos. Aí, o que eu entendi, só para encerrar, que já está dando o nosso time, eu entendi que ele quis mostrar, naquela experiência, que a fisicalidade para eles é muito mais do que aquela que a gente entende. Que a gente acha que é a nossa dimensão, a gente só entende ela com o concreto, né? A realidade concreta, a física concreta. E a gente, quando fala em sair do corpo, alguma coisa assim, a gente acha que já não é mais uma condição física. Mas na cabeça deles, na cultura deles, para ele é físico. O teu corpo, ou a tua energia, o seu astral consciente saindo, cara, é também uma condição física. Então, uma saída astral, uma projeção mental, que é outra situação, uma bilocação, todas essas formas de desdobramento entra dentro dos parâmetros físicos dessa turma.
Gente, já está nos quase 50 minutos, 55, né? Então, houve um monte de outras experiências aqui, podia contar, cara, foram mais de 40 anos com grupos, os cristais também, de materialização dos cristais, ou aparece também como bolas de energia que vêm para o chakra, são, né, solicitados para integrar essa energia nos chakras, alinhar, fortalecer. E tem um monte de outras coisas que acontecem com as experiências dos cristais, que são parte das iniciações, né? E também eles falam dos nomes cósmicos, que é o teu nome, vamos dizer assim, o teu nome áurico, não é bem áurico, né? Espiritual. É a vibração da sua essência, seria mais certeiramente falando. Então, essa entonação mântrica é a vibração de quem você é no cosmos. E aí você tem os seus exercícios, tudo que faz, né? E reverbera, e você interage em situações e experiências maravilhosas, orientado por eles. Gente, é uma aula, eu digo que é a Academia da Confederação dos Mundos da Galáxia. É outra coisa, é maravilhoso. Eu acredito que muitos de vocês também têm algum tipo de experiência. Quem não tiver, busque ler, busque entender o que é uma experiência paranormal, o que não é uma paranormalidade. A paranormalidade ajuda a você entender e a você se manipular, né? Vamos dizer, se capacitar dentro disso. Existem exercícios, eu mesmo dou curso disso daí, tá? É Diego Cúrio, tá? @integracãocosmica.com.br. Esse é o meu e-mail, e tem um monte de experiências no meu canal de YouTube, que é Diego Alberto Cúrio, tá? Diego Alberto Cúrio, você põe lá no YouTube, tem um monte de outras experiências bacanas também. Então, quem quiser me acessar por esse e-mail, né? Diego Cúrio, @integracãocosmica.com.br, tá? Diego Cúrio. E no e-mail lá do YouTube, desculpa aqui, no YouTube é Diego Alberto Cúrio. Gente, então já está dando 50 minutos, tem bastante coisa que a gente pode conversar. Dentro de Mission Rama a gente tinha todos os grupos, né, que a gente fazia. Eu não vou fazer grupo, mas eu tenho plataforma lá que está sendo lançada agora com o Ronan, acredito até o final do ano. E vai ter vídeos, vai ter cursos, um curso preparatório também do livro, que quem quiser o livro, nesse mesmo e-mail eu mando o livro gratuitamente, tá? De todo o processo do que eu vivi, não de todo o processo que eu vivi, mas do que os guias pediram para eu escrever. É um trabalho muito bonito, bem profundo, tá? E que eu vou complementar para o pessoal um pouco mais cru, porque é meio high side, essa aí é meio outside, né? Então, para um pessoal um pouquinho mais cru, estou dando uma entrada. Existe um outro curso também de autoconhecimento, que é muito legal. São acompanhados com relaxamento, sabe? Com didáticas de exercícios, mas tem que fazer. Você tem que se predispor a fazer. Não é uma leitura, é algo que você vai ler, fazer prático e interagir, integralizar com o teu ser, com você. Assim, dessa maneira, eu acredito que as portas do universo, as portas do cosmos, no caminho da luz, vai te ajudar, vai realmente conspirar a seu favor, tá, gente? Então fica aqui o meu muito obrigado, um prazer poder compartilhar isso com vocês. Espero que a gente consiga nos reencontrarmos muitas e muitas vezes na nossa jornada, tá bom? Gratidão, gratidão por me escutarem, e gratidão por poder aqui participar, Juarez, tá? A galera que organizou esse encontro virtual. Gente, adorei conhecê-los, espero encontrá-los lá na montanha com as naves sobre nós. Legal? Beijo para vocês. Agora vamos desligar.